Fala galera, Rafael Sampaio aqui com vocês. Chegou minha vez de falar sobre o estupro culposo. Eu tava com preguiça de fazer esse vídeo, bem real. Sabe por quê? Esse caso tomou tanto as redes sociais, tomou tanto a mídia nos últimos dias, e eu acabei me manifestando nele nas minhas redes sociais e trocando ideia com tanta gente sobre esse caso que eu tava meio com preguiça. Só que eu recebi tanto carinho dos meus ex-alunos, dos meus amigos, dos meus seguidores, pedindo para que eu gravasse esse vídeo, que eu falei, eu vou gravar. Primeiramente, eu queria falar para vocês que eu não estou tratando do caso da digital influencer e do empresário lá de Florianópolis especificamente porque eu não tenho acesso a esse processo. Esse processo ele tem mais de 3.000 páginas, eu não tive acesso a ele, então eu não posso falar desse caso específico. Eu tive acesso apenas à sentença, vou fazer alguns comentários sobre ela. Eu não vou falar sobre o papel do advogado, o papel do juiz, o papel do promotor, até porque eu também só tive acesso a trechos da audiência. Eu me compadeço da menina que na audiência se sentiu ofendida, eu me compadeço, ela chorou, tal, ela ficou mal, eu me compadeço com a situação dela e por tudo que ela vem passando desde o suposto fato delituoso até a sentença. Eu até acredito que esse processo, na data que eu estou gravando esse vídeo, deve estar em grau de recurso. Me compadeço muito com a situação dela, mas eu preciso falar algumas coisas técnicas sobre estupro de vulnerável e o princípio do indúbio pro réu. Falando um pouquinho sobre o delito de estupro. O delito de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal e ele consiste em você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter ou a permitir com que se mantenha relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Esse é o delito de estupro. O delito de estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal e ele prevê o crime quando o agente pratica a relação sexual com a vítima menor de 14 anos, pratica a relação sexual com a vítima que possui alguma debilidade mental ou que por algum caso não possa manifestar a sua negativa ou manifestar a sua resistência. Esse é o delito de estupro de vulnerável. Estão se discutindo muito a questão do estupro culposo. Teve uma campanha nas redes sociais, um movimento com a hashtag estupro culposo não existe, realmente não existe estupro culposo. Essa campanha ela surgiu em virtude do promotor supostamente ter classificado a conduta do agente no caso da digital influencer como estupro culposo e o juiz ter absolvido em virtude desse estupro culposo, o que não é verdade. A doutrina jurídica utiliza essa terminologia estupro culposo apenas para dar um exemplo de quando o delito de estupro de vulnerável ele não vai ser um fato típico, ele será um fato atípico, quando ele exemplifica o famoso erro de tipo. E o exemplo clássico da doutrina é uma menina menor de 14 anos, com 13 anos, com um corpo já quase formado ou em formação, ela passa uma maquiagem, arruma o cabelo, joias e vai para uma boate. E nessa boate é uma placa lá na frente dizendo proibido o ingresso de menores de 18 anos. E ela passa tranquilamente pela recepção, pela entrada da boate, ela está lá dentro da boate. Ela inicia um flerte com o rapaz e dali eles praticam relação sexual. Em tese, esse rapaz ele teria praticado o crime de estupro de vulnerável porque ele manteve relação sexual com a vítima menor de 14 anos. Porém, tudo leva a crer que ele estava praticando uma relação sexual com uma pessoa
maior de 14 anos, até, em virtude da restrição etária da boate, maior de 18 anos, de maneira consentida. Então, neste caso, ele teria cometido um estupro de vulnerável de maneira culposa, porque não há nada que comprove que ele queria manter a relação sexual com a vítima menor de 14 anos. Ele não tinha essa informação. Isso foi questão, inclusive, de um exame de ordem. Não me recordo o número do exame de ordem, mas foi questão do exame de ordem. Então, este é um exemplo clássico da doutrina. Então, em tese, seria um estupro culposo. Como estupro culposo não existe, ele agiu num erro de tipo, porque ele agiu imaginando que estava tendo uma atitude correta, e ele é absolvido do caso. E, de certa forma, o juiz, na sentença do caso do influencer, ele cita uma doutrina, ele está explicando o Instituto do Estupro de Vulnerável. O site Intercept, que foi o primeiro que divulgou a sentença, pelo menos nesse momento, ele justamente destacou um trecho em que o juiz está fazendo essa citação. Um trecho, uma sentença de 51 laudas, ele apresentou lá 2, 3 linhas fora de contexto. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da Intercept e o link da reportagem para que você possa assistir a reportagem. Posteriormente, depois de toda a polêmica já estabelecida, a Intercept, nessa mesma reportagem, nesse mesmo link que está aqui embaixo, ele fez um update, ele fez uma atualização da sua notícia. Ele faz uma observação: em momento algum nós falamos de estupro culposo, nós apenas simplificamos para que o cidadão comum pudesse entender. Então, realmente, estupro culposo não existe, estupro culposo não está relacionado com o caso da digital influencer. O juiz não absolveu em virtude do estupro culposo, não é esse o caso. Ponto. Então, já falei de estupro, já falei do estupro culposo e do estupro de vulnerável. Agora eu preciso falar para vocês de um dos princípios que é base do processo penal, que é o princípio do indúbio pro réu. O processo, e eu sei disso porque eu tive acesso à sentença, e eu vou colocar o link aqui da sentença para quem quiser ler, mas são 51 laudas, não são 140 caracteres do Twitter. Dá trabalho. Em virtude desse acesso à sentença, eu sei que o processo tem mais de 3.000 páginas. Então, nessas mais de 3.000 páginas, o juiz explicita, ele expressa que ele não tem a convicção de que no momento da relação sexual, a vítima não tinha capacidade para consentir. Na sentença, o juiz o tempo todo fala que não há provas suficientes para a condenação. O motivo da absolvição, o fundamento para a absolvição é o artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz deve absolver o réu quando não há provas suficientes para a condenação. Então existe um princípio que é a base do processo penal nacional, que é o princípio do indúbio pro réu. Esse princípio, ele nos diz que é preferível você, na dúvida, absolver um culpado do que condenar o inocente. Eu não estou falando do caso concreto porque eu não tive acesso às 3.000 páginas do processo. Não estou afirmando aqui que o empresário é inocente. Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou analisando tecnicamente o princípio do indúbio pro réu, que foi o princípio utilizado na sentença. O que gerou essas dúvidas ao juiz é o que está explicitado na sentença. O juiz teve dúvida em relação ao fato dela ter sido dopada. Existe um laudo pericial no processo, que o juiz ele replica esse laudo na sentença, e não foi detectada nenhuma das principais substâncias utilizadas para dopar uma pessoa. O perito ainda observa, pode ser que ele tenha usado outra substância, mas na maioria dos casos são essas. Nós testamos essas e essas não apareceram no sangue da suposta vítima. E o juiz se embasou no depoimento de algumas testemunhas que disseram que a vítima havia ingerido bebida alcoólica, mas que ela estava normal. Eu estou replicando aqui trechos da sentença, não estou dando a minha opinião, tá? Diante disso, ele resolveu absolver. Essa decisão ela é passível de recurso. Então,
A parte que se sentiu prejudicada por essa decisão, ela deve recorrer, e eu espero que recorra, para nós tirarmos essa dúvida se o indivíduo cometeu ou não delito, se o juiz avaliou corretamente as provas ou não. Quando há um recurso, a decisão de um único juiz ela é encaminhada para um tribunal, um órgão colegiado onde 3 desembargadores irão analisar o caso e poderão dar uma decisão com maior convicção. Então, o que eu repasso para vocês aqui, qual que é a mensagem final que eu quero passar com esse vídeo? Você, cidadão comum, que republicou a sua indignação em relação ao estupro culposo, ok, você é um cidadão comum. Você da área do direito que repassou essa ideia, repense nas próximas vezes, buscar um pouco mais de informação, porque você caiu numa fake news, talvez uma falta de compreensão da Intercept, e ela enganou todo mundo. É excusável esse erro nosso, ela enganou todo mundo, mas fica a lição para que nós possamos buscar mais informações antes de compartilharmos a nossa opinião, antes de compartilharmos um julgamento. Agora, fofoca na internet não tem problema nenhum, quer bater papo com os amigos, quer fofocar, quer emitir opinião é sua, não tem problema nenhum, isso é normal do ser humano. Agora, é importante buscarmos as fontes. Nós caímos numa fake news aí, e temos eleições, já assistimos ao dilema das redes, e com o passar do tempo a gente tem que aprimorar essa nossa relação com a internet, mídias sociais e o excesso de informação que às vezes desinforma. Obrigado, se você chegou até aqui, eu de coração agradeço pra caramba. Peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, isso é muito importante para quem produz conteúdo no YouTube, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante. Compartilhe esse vídeo, se esse vídeo ele de alguma forma te trouxe alguma informação importante, isso pode servir para alguém, então compartilhe esse vídeo e obrigado, um beijo para todos vocês aí e até a próxima. É nada que parou de gravar.